não tem saída. Mesmo que esteja tão difícil, ore. Se te faltarem palavras, ore. Mesmo se sentindo tão fraquinho, ore. Deus é fiel, vai te ouvir. Um novo tempo de milagres está chegando aí. A paz do Senhor, amém, irmãos? Por favor, abre comigo a Bíblia, por gentileza, livro de Marcos, capítulo 9. Para a glória de Deus, enquanto você procura. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus a oportunidade de estar aqui nessa casa. Agradecer ao pastor Antônio Moura pela oportunidade. Tá? A sua esposa, a todos os obreiros do altar, o Senhor abençoe. Tá? A minha família que está me assistindo, a minha esposa, a minha filha. Essa barba aqui é um voto que eu fiz ao Senhor pela saúde da minha filha. E Deus curou ela de uma enfermidade no CTI. E nós estamos 1 ano nesse propósito de barba. Mas eu acredito que enquanto eu estou aqui, o Senhor está visitando a minha casa e a minha família em nome de Jesus. Esse projeto de estar aqui no CEMIS não era meu, era do meu pai. Infelizmente, meu pai, pastor presidente da minha igreja, morreu tem 6 meses. E eu vim para cá ontem chorando porque a alegria dele era estar aqui comigo. Igual o seu pai está aí, Iago. A vontade do meu pai era estar aqui do meu lado também. Mas ele não pôde estar, ele faleceu. Tinha tudo para dar errado. Mas o Senhor chegou com a providência no meio do caminho. Você crê nisso aí, irmãos? Eu louvo a Deus pela minha igreja que deve estar me assistindo agora. Minha esposa, minha mãe, meus irmãos. Mas vamos lá porque o tempo não nos espera. Se o China estiver vendo a gente aí também, China, muito obrigado pela ajuda. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Quem achou, diga eu amo a palavra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Diz assim: e Jesus disse-lhes: se tu podes crer, todas as coisas é possível aquele que imediatamente o pai do menino clamou dizendo em lágrimas: Senhor, eu creio, mas ajude-me na minha incredulidade. Senhor Jesus, eu creio, mas ajude-me na minha incredulidade. Você pode se assentar em nome de Jesus. Desocupa a sua mão e aplaude o nome daquele que é digno de toda honra. Se for para ele, pode ser bem melhor, em toda glória e todo louvor. Irmãos, acabamos de ler um texto e eu tenho que ser fiel ao tempo que foi me dado, porque não era nem para mim estar aqui. Eu saí ontem do Vidigal, vim direto do Rio de Janeiro para cá, vim de ônibus. Eu não sabia chegar, peguei trem, peguei metrô, cheguei aqui, 8h30 da manhã. Estamos muito cansados e eu vou ser fiel ao tempo que foi me dado, porque existe oportunidade que é uma vez só na vida. Eu vim abraçar essa oportunidade pela minha família Peniel, que está no Rio de Janeiro, pelo meu pai que faleceu tem 6 meses atrás. O texto que nós lemos no livro de Marcos, ele se inicia com um problema. Jesus Cristo está no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. De repente aparece naquele monte Moisés e Elias. Alguns discípulos, 9 dos seus discípulos, estão em terra, fazendo ide, pregando a palavra, fazendo aquilo que o Senhor tinha mandado eles fazer. De repente se aproxima dos discípulos que estão em terra uma multidão. Se aproxima também os escribas, os fariseus também se aproximam dos discípulos. E no meio daquela multidão vai se apresentar um pai. O texto lido não diz qual é o nome dele. O texto não diz qual é a terra que ele vem. A Bíblia Sagrada não diz qual era o seu poder aquisitivo ou a riqueza que ele tinha. Mas a Bíblia apresenta o problema que aquele pai tem. E qual é o problema que aquele pai tem? O pai tem um filho. E esse menino, ele tem um demônio ou um espírito maligno que se apodera dele, ao ponto que aquele menino, ele cai no chão, ele range os dentes, ele espuma pela boca e ele definha. Só que repare que o pai vai até os discípulos, achando que os discípulos têm que resolver alguma coisa. Eu conjecturo agora, olhando a Bíblia Sagrada, André colocando a mão e dizendo, sai, e o espírito não sai.
Eu gosto de escritura agora, Natanael colocando a mão, dizendo: o Espírito sai, o Espírito também não sai. Eu gosto de escritura agora, André colocando a mão, dizendo: sai, Judas, sai, não sai. E de repente aquele pai que estava confiando que o culto que ele ia participar, ia haver libertação, ia haver transformação, ia haver mudança, a mudança não acontece. E em vez daquele culto ser um culto de alegria, em vez daquele culto ser um culto de felicidade, em vez daquele culto ser um culto de mudança, aquele culto começa a gerar um problema. E qual é o problema? É que um pai desacreditado, esperando receber alguma coisa e não recebe, começa a gerar questionamentos. E é nessa hora aqui, por não ter muito tempo, que eu tenho que dizer para você algo aqui que é muito importante. O movimento não acontece com quem pegou o microfone. O movimento não acontece com quem prega, com quem canta, com quem ora. Porque o movimento não acontece daqui para aí. O movimento acontece quando eu saio de casa acreditando que o meu milagre, oh glória a Deus e aleluia. Então vai me perdoar, você que acha que vai receber alguma coisa por causa de mim, tu vai receber por causa de Jesus. Oh glória. Tem gente jogando a expectativa no hino que vai ser cantado, no pregador que vai ministrar a palavra. Mas irmãos, a expectativa não pode vir da terra. Tu tem que acreditar em Deus. Oh, glória a Deus. Qual é o problema dessa geração? É que nós temos acreditado que a responsabilidade dos nossos milagres não acontecer vem do altar. Oh, Jesus. Tem alguém aí, gente? Não! O responsável da minha cura não chegar é o meu pastor que não pregou muito bem. O responsável do meu milagre não chegar é que a adoração do culto é antiga, não é mais worship. Tu não entendeu? O culto não começa aqui, o culto começa em casa. Oh, glória. Diga para alguém do teu lado: o culto não começa aqui. Porque quem veio adorar já sai de casa com a adoração pronta. Vou repetir porque o tempo não espera. O culto não começa aqui. O culto começa em casa. Quem lembra dos cânticos dos degraus, aonde os judeus saíam de casa com o cordeiro cantando: eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem vem para adorar, sai de casa adorando. Então não espere o pregador famoso pregar. Não espere o cantor famoso chegar. E não arruma confusão. Se você chegou aqui, tem um problema na tua casa. Jesus desce do monte da transfiguração. E quando ele desce, ele repara que há uma briga. Discípulos, fariseus, multidão e o Pai. Nesse momento Jesus pergunta aos escribas. Jesus não pergunta a discípulo, porque discípulo ainda está aprendendo. Jesus não pergunta à multidão, porque a multidão está ali para observar. Jesus vai perguntar quem é que entende. Quem é que entende aqui? Eu vou resolver o problema, quem é que entende? O fariseu, ou escribas. Vocês estão aqui para observar. Então qual é o problema? Porque não adianta você saber onde é o problema e não resolver o problema. Porque tem gente que é assim, tem gente que é assim, critica porque sabe como fazer, mas não faz. Já que você não quer fazer, meu irmão, não critica quem colocou a mão para fazer. O pregador não pregou nada, então sobe aqui em cima, meu irmão, prega alguma coisa. O cantor não cantou nada. Os discípulos não são chamados a atenção no imediato, porque eles ainda estão na fase do aprendizado. Tem alguém aí, irmãos? E não tem como repreender quem está aprendendo. Tem pastores aqui, presidente, que sabe que
quem está aprendendo tem que ser repreendido no cantinho. É ou não é, gente? Jesus chama quem entende. Vocês estão aqui porque vocês entendem. Estão criticando porque entende. Qual é o problema? É nessa hora que quem vem fica quieto, que quem está aprendendo está observando e sai da multidão um pai, ferido pelo tempo, magoado pela história, desacreditado dele mesmo, e desacreditado que algo melhor pode acontecer na vida dele. Qual é o problema do pai? Tem um filho endemoniado. Aí Jesus pergunta para o pai: desde quanto tempo esse menino é assim? Aí o pai diz: desde criança. Ainda criança, quando o menino cai no chão, o pai levanta. Ainda criança, quando o menino range os dentes, o pai coloca a mão na boca, a dor é pouca. Quando o menino baba, o pai pega o pano e limpa. Porque enquanto o menino é pequeno, o pai ainda tem força para colocá-lo de pé. O pai ainda acredita que o menino pequeno vai haver mudança. O pai ainda acredita que quando pequeno, isso é só uma fase, vai passar. Só que a fase ruim não passa. Antigamente o pai tinha força porque ele era pequeno para levantar. E agora que o menino cresceu, a dor, o peso, a baba, a dificuldade é maior. É aqui que eu vou pregar sobre missão e eu vou terminar feliz da vida. O pai, além de viver essas dificuldades, tem dificuldade que quando o Espírito se aposta dele, lança ele no fogo. E o pai, sem provisão, sem proteção, tem que entrar no fogo para resgatar o menino. Pior do que entrar no fogo é que quando o Espírito se aposta do menino, o menino se joga na água e o pai, sem proteção, sem ajuda, sem ninguém, tem que mergulhar na água e salvar o menino. Olha que coisa engraçada. Eu estava no ônibus pensando sobre essa mensagem. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, como é que um pai desacreditado, como é que um pai que está fraco, como é que um pai que está desanimado, como é que um pai que não consegue levantar mais o menino como antes, ainda consegue entrar no meio do fogo, ainda consegue mergulhar na água? Como é que um pai desse tipo, irmãos? Eu vejo senhores aqui, eu vejo pastores mais experientes do que eu, e o Espírito Santo falou comigo: tu sabe quem é o pai? Eu falei: não sei. Ele falou: é a igreja. Eu falei: por causa de que é a igreja? Porque mesmo a igreja, sem acreditar que os filhos lá de fora, eles mudarão, mesmo sem a igreja acreditar que os filhos na cachaça, na droga, no baile funk, no meio do tráfico mudarão, eles por amor entrar no fogo, por amor mergulhar. Oh, glória a Deus e aleluia. Oh, meu Jesus do céu. Brasil, escuta essa palavra que esse profeta vai dizer para essa geração. Nós não saímos para a missão porque devemos acreditar que vai acontecer alguma coisa. Nós saímos para a missão porque nós amamos. Oh, glória a Deus e aleluia. Entramos no meio do fogo cruzado para resgatar jovens na Cracolândia. Não é porque nós acreditamos que eles vão mudar, porque se não mudar, nós amamos ao ponto que se eles jogar no fogo amanhã de novo, nós estaremos lá. Tem alguém aí, gente? Tem alguém aí, irmãos? Eu tenho pouco tempo aqui. Ninguém faz porque acredita. Porque acreditar é enxergar que alguma coisa vai melhorar amanhã. Quem é o pai que ama o filho, vendo o filho se jogar no fogo, gritar no meio do fogo, entra no fogo, meu pastor, para resgatar? Se isso não for amor, o que será a igreja? Me ajude. Segure a mão de alguém, pergunte para ele: tu ainda ama? Tu ainda ama? Que mesmo sem acreditar que vai haver mudança na tua casa, tu ainda entra no fogo para resgatar alguém?
Tu ainda, vou repetir para tu entender. Eu não sei se esse povo aqui está entendendo. Amor não se começa com o microfone. Amor não se começa botando cara no cartaz. Amor se começa salvando aquele desacreditado. Glória. Olhe para cá. Olhe para cá. Eu vou fazer um paralelo aqui muito simples. Jesus. Mas os pregadores inteligentes vão entender. Deus enviou os profetas. E os profetas não resolveram. Deus enviou os sacerdotes. Os sacerdotes não resolveram. Deus levantou os levitas não resolveram. Deus levantou os reis também não resolveram. Nós estávamos possessos, estávamos rangindo os dentes, estávamos espumando pela boca, nós estávamos caídos, e o pior do que está caído é o alimento não conseguia nos dar força para ficar de pé, nós estávamos murchando. E o pai olhou e disse: eu preciso enviar alguém. Eu preciso enviar alguém. Aí o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele ama o mundo, sabendo que o mundo não estava valendo de nada. Desacreditado da gente, o pai resolveu descer o filho. Para que ele fez isso? Por que ele fez isso? O pai olhava para a terra e não via solução. Ele falou: então, já que não há solução na terra, eu vou descer alguém. Eu vou lá, Marassuri, o tempo não deixa. Eu vou descer alguém. Quem é que ele desceu? Fala comigo, Jesus. Quem é que ele desceu? Quem é que ele desceu? E ele desceu para quê? Para olhar para a humanidade e dizer: você não vai cair outra vez. Você não vai ranger os dentes outra vez. Só que há um problema aqui. Eu tenho 3 minutinhos só, irmão. E qual é o problema? Que a deficiência não estava nos discípulos apenas. A deficiência não estava na multidão, não estava nos escribas. Deus queria ministrar uma cura, fala comigo, no Pai. Eu posso apertar aqui os pastores, sim ou não? É necessário uma cura nos nossos altares. Jesus olha para o Pai e diz: tudo é possível aquele que crê. É isso ou não é? É na hora que Jesus diz isso para o Pai grita e diz: Senhor, então me ajuda. Me ajuda onde? Na minha, eu estou no culto levantando a mão, eu estou marchando, eu estou rodando, eu estou pulando, eu estou saltando, eu estou pregando, eu estou viajando, eu estou cantando, eu estou fazendo, eu estou acontecendo, mas a palavra é: como é que está o teu coração nessa hora? Eu não vim pregar para heróis, eu não vim pregar para heroínas, eu vim pregar para pais aqui, que mesmo sabendo que não tem a fé como antes, o amor dele é tanto que ele se lança no meio do fogo, no meio da água para resgatar. E talvez você está aqui dentro hoje dizendo: Deus, eu estou aqui hoje, mas a minha casa está quebrada. Não se preocupa não. O leão da tribo de Judá está indo lá nessa hora. O Espírito Santo de Deus me salvou. Eu estava dentro do baile funk, dentro da Via Show, bebendo, zoando, me divertindo. E a minha mãe, pastora Marli, estava de joelho dobrado por mim. E dentro da casa de show, eu voltei para o eterno, porque Deus está te vendo nessa hora. Termino
a minha participação dizendo, mesmo que vocês não acreditam numa mudança, continue fazendo a obra por amor. Porque quem ama não desiste. Missão não é feita por acreditar. Missão é feita porque ama. E quem ama, que missão? Diga a glória a Deus, que o Senhor te abençoe nessa hora. Em nome de Jesus.